Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está nos escutando aqui. Hoje, no Pode Alma Leve, nós vamos tratar de um outro especial muito importante. Mês passado nós gravamos sobre a ansiedade e hoje falaremos sobre a depressão. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou de volta. Depois de tantas participações especiais que nós tivemos, né? Agradecendo aos profissionais que se dispuseram a vir aqui. Realmente, hoje a gente vai falar por um tema bastante comum, polêmico, Uhum. e também que é trazido muito no consultório, né? A É. depressão. E eu acho engraçado, assim, porque todo mundo se auto-intitula ansioso. "Ai, eu tenho muita ansiedade. Ai, eu tenho muita ansiedade. Ai, eu tenho muita ansiedade". A gente fala em depressão, não, essa palavra não existe no meu vocabulário. Eu Uhum. não eu não tenho depressão. Eu não admito, eu não tenho esse tipo de situação. Aí a gente lembra que a depressão, ela sempre vem depois, isso estudos comprovados pela ciência, vem depois de anos de ansiedade. O corpo fez tanto esforço para lidar com essa bagunça interior que exauriu, Uhum. exauriu. Então, a depressão é uma condição complexa e que envolve muitas questões da subjetividade, né? Sim. As pessoas muitas vezes confundem a tristeza normal do dia a dia com depressão. Tristeza todos nós temos. A gente tem motivos para isso, né? A vida da gente é cheia de uma série de intercorrências. Temos perdas, temos decepções, frustrações. Tem aquele dia que a gente acorda e diz: hoje eu não estou muito bem. Tem outros que a gente acorda animado. E faz tudo parte do nosso processo, da nossa vida, Sã né. são os pares das emoções, né. Eu sempre falo nos pares das emoções, não existe uma alegria real Uhum. onde a tristeza não foi vista. Faz parte do desenvolvimento saudável da psique, é aceitar a tristeza enquanto uma emoção, porque quando eu nego essa emoção, ela vai ser recalcada e ela vai se tornar um sentimento. Uhum. E a partir desse momento que se torna um sentimento recalcado, entra numa melancolia, que é uma forma mais grave da depressão. Então, é muito importante, por isso eu sempre volto na questão da alfabetização emocional, porque eu de verdade acredito que, se nós fôssemos educados do ponto de vista emocional, teríamos muito mais saúde psíquica e emocional para construir relações mais saudáveis. Uhum. Mas a depressão, enquanto sintoma, enquanto complexidade de uma doença, porque ela é sim uma doença que envolve os aspectos bioquímicos do funcionamento cerebral e corporal dos hormônios, ela precisa ser vista, reconhecida e tratada com delicadeza, com cuidado, com respeito. Não é vergonhoso ficar triste, aliás, é muito doentio dizer que só tem alegria. Uhum. Isso não é saudável. A gente precisa viver as emoções na gangorra, emocional, para que a gente encontre um lugar de equilíbrio, de verdade, né. A tristeza é a perda das ilusões, e quando a gente perde a ilusão, a gente encontra a realidade. E é só na realidade que a gente vai conseguir desenvolver uma psique saudável. É, exatamente. A gente precisa olhar de frente, né, Uhum. olhar de frente os nossos sentimentos, as nossas emoções primárias, né, a gente viu lá no desenho do Divertidamente as emoções primárias, e aí, os sentimentos eles são uma complexidade dessas emoções. Uhum. E a tristeza, ela faz parte da vida. Uhum. Quando ela é persistente, quando não existe, né,
momentos em que a gente tem outros sentimentos, né, outras emoções, e simplesmente está totalmente imerso naquela tristeza, mas não é só ficar triste, não é só ficar na cama, não é só ficar sem poder trabalhar, sem poder estudar. Tem pessoas extremamente funcionais e que estão deprimidas, É. né? A depressão aparece de muitas formas, né. Eu me lembro que anos atrás, nossa, faz uns 25 anos, eu corrigia, eu como professora de português, eu corrigia os cadernos da medicina, revistas da área da medicina, e aí teve uma médica aqui de Florianópolis, eu não me lembro o nome da médica, mas eu me lembro do artigo que ela escreveu e foi publicado na revista, que tratava da atenção básica e que o paciente chegava no consultório dizendo assim: "Ah, eu estou com muita dor na perna. Ah, eu tenho dor no braço. Ah, eu tenho dores no corpo". E aí ela foi percebendo que, na verdade, essa dor que aparecia de forma física era sempre a questão Uhum. da depressão. Sim. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso pra Uhum. gente. Nós somos um todo, né? Não dá para a Uhum, gente separar corpo, mente, uhum, emoções, uhum, uhum, né? O que se manifesta no meu corpo, ele está diretamente relacionado com quem eu sou, com a minha subjetividade, com os meus sentimentos. Então, se eu sinto uma dor física, essa dor também ela vai refletir é um no recado. meu emocional. Uhum, Vamos imaginar o seguinte: eu estou com uma dor na perna. Se eu sou uma pessoa sensível, eu vou pensar numa série de outras coisas. Eu preciso ir ao médico, como que vai ser a minha função no dia a dia? Se eu tenho filhos, como que eu vou fazer para cuidar do meu filho? Vai estar totalmente envolvido no meu lado emocional também. uhum, uhum. Se é uma pessoa que não tem sentimentos, falando de uma psicopatia, ele vai sentir uma dor, a dor vai ser só a dor e pronto. Não vai trazer aspectos emocionais. Mas quando nós falamos de alguém que traz esses sentimentos, o físico ele vai atuar no emocional. Por isso que a gente tem tantas áreas voltadas à psicologia que tratam pessoas com adoecimento físico. E não dá para você separar as duas coisas, Desmembrar, né? desmembrar, exatamente. Nós somos um todo. O que eu sinto fisicamente, eu sinto emocionalmente. O que eu sinto emocionalmente, eu sinto fisicamente também. Até porque o trauma, ele está registrado onde? No corpo, né? A gente Uhum, constrói, as couraças para poder lidar com aquela dor e a dor física é a expressão de uma questão emocional traumática registrada no corpo, né? uhum, É muito difícil a gente falar em depressão sem falar em trauma, né? Não teria como. Até porque, a gente pegando aqui alguns autores, vão tratar da questão do trauma infantil e o quanto que isso reverbera na vida adulta. E a gente sabe que a infância é um chão que a gente pisa a uhum, vida inteira, né? Então é muito comum o paciente chegar no consultório, eu não sei por que que eu estou assim. Eu não sinto mais, o mundo está cinza. Eu não sinto mais vontade de trabalhar, eu não consigo dormir, se é dia ou se é noite não faz diferença, se é doce, se é salgado não faz diferença. Então, a depressão já se instaurou ali, né, está instalado nesse organismo de uma forma bastante profunda e que sim, a psicologia, a psicanálise podem e vão ajudar muito, mas precisa do acompanhamento do psiquiatra. uhum. A gente esquece que muitas vezes a pessoa chega no consultório mal diagnosticada. Uhum. Por que que ela está mal diagnosticada? Porque ela pegou um mal profissional? Não, porque às vezes é o vizinho que falou que ela está com depressão, é o colega, é, é a professora, e assim, nós precisamos de profissionais. Antes de tudo, vamos fazer um diagnóstico. Uhum. Até mesmo porque quando alguém chega com a questão da depressão no consultório, eu pergunto como está a sua saúde física. Por Uhum. quê? Nós, como pessoas que já tivemos problemas de tireoide, a É. gente sabe. Problemas de tireoide, eles dão os mesmos sintomas de depressão, Uhum, uhum. né? É só a gente parar a medicação, por exemplo,
uma medicação simples para hipotireoidismo. Você vai ter sintomas de depressão. E aí, assim, o que que acontece? Como é que tá a tua saúde? Como é que tá tuas vitaminas? Vá ao médico, pode ser um clínico geral, faz uma avaliação, não tem nada bom, aí nós vamos partir para outra Uhum, investigação. uhum. Às vezes existem coisas que são muito fáceis de resolver e que são vistas como algo muito maior, e outras que são negligenciadas e que precisam ser vistas. Por isso, a importância do diagnóstico. Um Uhum. clínico geral, ele vai conseguir dar uma olhada, olha, você está precisando de cuidado na parte endócrina, você está precisando de cuidados nessa área, Uhum. e inclusive encaminhar para um psiquiatra se for necessário. No consultório de psicologia, quando eu vejo realmente a pessoa não tem problema orgânico nenhum, ela não traz nenhum problema de vitaminas, de hipotireoidismo, qualquer coisa assim, bom, então vamos trabalhar em conjunto, psicologia e o psiquiatra. Eu faço muito esse encaminhamento, até porque, embora eu seja psicanalista, eu venho de uma realidade de vida que conviveu com a esquizofrenia desde muito cedo. Uhum. E eu não tenho nada contra a medicina, nada contra a medicação psicotrópica. Precisa, tome e vamos trabalhar a partir daí. O que também é importante a gente lembrar, e eu vejo isso muito no consultório, uma pessoa que já está há muitos anos tomando a medicação, ela vai perdendo o contato com sentir a emoção. Ela não chora mais, está muitos anos sem chorar, está muitos anos sem entrar em contato com as angústias internas, né? Porque esse estado de angústia é um alerta que o inconsciente está dando, alguma coisa precisa ser vista. E aí, a gente, na psicanálise, a gente vai trabalhando para desmontar essa muralha que foi construída entre o sentir e a vida funcional, para começar a trabalhar a ideia de que precisamos, sim, ser funcionais, mas quanto mais eu puder ser funcional, sentindo as emoções, metabolizando essas emoções, ainda que de luto, ainda que de perdas, eh, melhor eu consigo me sentir. Uhum. Porque a questão da depressão tem muito a ver com perda. É natural ter depressão quando se tem uma perda, e não necessariamente a perda de um ente querido que morreu. Às vezes a perda de um emprego, de um relacionamento, de uma fase da vida, de uma percepção das relações internas, das relações mais próximas, familiares, porque todo diagnóstico, psíquico é em relação a. Sim, a gente vive perdas o tempo todo, pequenos lutos que a gente vive. E o Uhum, luto ele tem que ser vivido. uhum, Se eu deixei um emprego que eu gostava e eu estou triste por causa disso, claro, a gente vai ouvir dos amigos, não, mas você consegue coisa melhor, tá? Não, eu consigo coisa melhor. Eu consigo superar aquilo ali. No entanto, eu preciso viver aquela dor, né? exatamente. Esgotar. Eu sempre falo para os meus clientes, esgota essa dor. Tá com vontade de chorar? Chora. Uhum, Mas se dê um tempo para que isso aconteça. uhum. Se não passar, aí sim a gente vai olhar com mais detalhe. O filme Divertidamente eu acho fantástico exatamente por isso, né? Enquanto a alegria fez de tudo para excluir a tristeza, nada foi resolvido. Virou uma bagunça Uhum. o emocional da Riley, e que é a personagem principal. Mas quando a tristeza foi aceita e ela é vivida, que a Riley chora essa dor de eu queria estar com os meus amigos, eu queria estar na mesma cidade que eu, né, que eu morava, quando ela chora, ela vive essa situação, aí ela tem condição de se sentir acolhida pelo pai, pela mãe, e aí a relação se fortalece. Uhum. Então é sabendo viver a tristeza nesse perder das folhas mortas, né, que a gente vai renovando, dando espaço para a vida voltar, né? Porque a alegria real é aquilo que convoca a vida na gente. Só que
o mundo, de uma maneira geral, ele convoca a morte na gente. Uhum. Ele convoca a tristeza, a raiva. Tanto que eu tenho por princípio uma dieta vibracional, eu não assisto jornal, eu sou sempre a última a saber, não tem problema. Eu me nutro daquilo que, psiquicamente falando, daquilo que vai convocar a vida em mim. É uma decisão minha, Uhum. né? Mas, evidentemente, as minhas angústias, as questões que dizem respeito à minha subjetividade, eu trato com a minha psicanalista, Claro. né? Então, a questão da depressão precisa ser vista como uma passagem natural das nossas perdas. E não precisa ser motivo de vergonha, de, ai, não, eu não vivo isso, ai, não, eu não tenho isso, essa palavra não existe. Existe. Claro. É interessante, a gente antigamente, né, acho que mais na época das nossas avós, um pouquinho e antes disso também, quando as pessoas viviam um luto, elas exteriorizavam isso. Então, Uhum. se vestiam de preto, né, as mulheres, principalmente as viúvas, às vezes passavam um ano inteiro vestido de preto. Algumas tribos indígenas também trabalham com isso, né, de ficar esse período de luto. Eles fazem um ritual de renovação e aí a vida segue. Então, você via na rua uma pessoa de preto, você sabia que aquela pessoa está de luto, ela passou por uma perda, ela está simbolizando aquela dor. Às vezes nem estava sentindo tão intensamente, mas nós tínhamos também o ato de, quando nos aproximarmos daquela pessoa, ah, ter esse respeito por saber que ela está vivendo uma dor. Hoje nós perdemos esse hábito, mas nós vivemos rodeados de pessoas que não vivem esse luto, É. estão mascarando. Então, nós estamos com pessoas feridas ao nosso redor o tempo todo e não sabemos disso. E falando aqui de espíritas, né? Somos espíritas e a gente vê muito isso, né? Ah, você perdeu sua mãe. Não, mas você é espírita, você não Uhum. sente isso, não tem problema, né? Gente, isso é cruel. É. Porque, por mais que uma pessoa tenha uma religião que fala em vida após morte, essa morte física é real. A perda do contato diário possível é real. Então, é cruel você rotular um espírita de que ele não vai sentir porque é espírita. Não existe isso. Ou mesmo um psicólogo. Exatamente. Ai, Não, como você é assim? bem resolvido, você sabe como lidar com isso. Eu sou humana e eu Exatamente. sinto tudo o que as outras pessoas sentem também. É, A questão não é a gente sentir ou não sentir, é o que eu vou fazer com isso, né? exatamente. Eu vou me desesperar, eu vou procurar ajuda, mas diante de uma situação dolorosa de vida, diante de uma perda, seja ela qual for, nós somos humanos, nós vamos sentir a mesma dor que o outro sente, a gente sente também. Não somos pessoas à parte do mundo que não, esse é bem resolvido, então se passar pela mesma situação que eu passei, não vai sentir nada. Não, sentimos sim. No entanto, o que a gente vai fazer? Vamos buscar ajuda, vamos buscar meios. E se houver a necessidade de uma medicação, a gente vai para a medicação também. Porque isso faz parte, se houver a necessidade, sim. Se eu estou com problema de coração, vou a um cardiologista, ele me dá uma medicação, eu não vou tomar? Sim, eu vou tomar. Não, vai passar sozinho. Eu sozinho vou conseguir resolver minha hipertensão, né? Jesus é o meu psicólogo, É. né? Então, assim, gente, o argumento de que eu não vou ao psicólogo porque todo psicólogo tem psicólogo. Ué, então o cirurgião cardíaco, que é o bam da cirurgia, um dia ele tem um problema cardíaco, ele não pode ter problema cardíaco? Não, ele vai se operar, ele mesmo. Ele vai se auto-operar. Gente, pelo amor de Deus, não tem cabimento, século XXI, as pessoas ainda falarem assim. Esse preconceito com a doença mental é absurda. Ter depressão faz parte da vida, nós vivemos fases depressivas, Uhum. né? E é
é experienciando as fases depressivas que a gente vai, de verdade, construir um eu saudável. Esse eu que vai dar conta das lambadas que a vida nos dá. Não é que a terapia, a psicanálise ou a psicologia vai conseguir te deixar imbatível, vai conseguir te deixar fortalecido o Uhum. suficiente para lidar com as situações que a vida nos traz. É uma ideia muito errônea pensar o seguinte: primeiro, que a medicação ela vai tirar a dor. Ela não vai tirar a dor. Ela vai te ajudar a ter condições, um alívio temporário para que você possa trabalhar essas dores. Né? Então, se você vai para uma cirurgia, você precisa ter um alívio daquela dor, porque algumas coisas possam ser mexidas, senão você não vai aguentar. A medicação ela vai te dar, falando assim de uma forma muito simplista, é claro, né? Mas vai te ajudar a ter um recurso para que você possa trabalhar aquela dor. A psicoterapia, ela não é mágica. Não existe. Em quantas sessões você acha que eu vou resolver esse problema? Eu não faço a mínima ideia. Né? Tem pessoas que em poucas sessões elas conseguem aprender a lidar com algumas questões. Outras começam com um probleminha simples, trazem uma questão vista até como pequena. E, no entanto, quando começamos a trabalhar, surgem outras questões É um muito vulcão, né? maiores. Exatamente. A gente tira ali, É um abriu. vulcão em erupção. Exatamente. Sai a primeira faísca, depois a segunda faísca, depois é muita lava que vem ali, né? É. E surgem questões muito intensas. Então, não tem Uhum. como fazer uma previsão. Você precisa de 5, de 10, de 20, de um ano, 2, 3, eu não tenho ideia. Hum. E a psicoterapia, ela não vai, o psicólogo, melhor dizendo, ele não vai resolver o teu problema. Ele vai te ajudar a procurar, a encontrar recursos em você mesmo, para quando o problema surgir, saber lidar com ele. Uhum, uhum. É, falar de depressão é uma coisa que exige da gente um olhar que nos faz validar essa dor, né? Porque o sintoma da depressão, essa neurose de angústia, como diria Freud, tem a ver com as questões mais íntimas, lá escondidinha. Ah, não, mas eu estou em depressão porque o meu chefe está me ameaçando me demitir. Pode ser um gatilho, né? Pode ser mas pode ter certeza que muito além da tua relação com o chefe, com o trabalho, tem questões internas, subjetivas que precisam ser vistas e acolhidas. Então, a nossa criança interior, né? A nossa infância, vista do ponto de vista da psique, precisa desse olhar de colo. Uhum. Então, a depressão ela não é motivo de vergonha, não é motivo de rebaixamento. Ninguém é menor porque sente depressão. Ninguém é menor porque a depressão é uma resposta natural às perdas. É o como eu vou reagir a essa depressão ou como que a depressão está agindo em mim, essa autopercepção que precisa ser trabalhada, né, ao longo de um processo psicoterapêutico, nos cursos que nos auxiliam a trabalhar o autoconhecimento para a gente conseguir buscar os recursos para lidar melhor Uhum. com as dores da vida. Mas não é motivo de vergonha, não é motivo de negação, não é motivo eu não posso ter isso, porque se eu tiver isso, eu vou mostrar que eu sou fraco. Não. E tem uma coisa que é muito importante. Não existe fórmula pronta para Uhum. lidar com a depressão. Não existe uma forma de dizer assim, os 5 passos para você sair da depressão, ou você não entrar em depressão.
Gente, cada um é único. O que serve para mim não serve para você. Né? Você vai encontrar a sua forma de lidar. É claro que nós podemos ter algumas estratégias que até sejam em comum, mas as pessoas pedem muito assim: o que eu faço? Me dá uma dica, né? Como se a gente tivesse forma. Olha, faz isso aqui que Nunca mais você vai você ter nunca mais depressão. vai ter depressão na sua vida, você vai resolver em uma semana. Né? Não existe isso. Uhum. É um trabalho conjunto. E uma coisa que a gente precisa falar muito também é o papel que tem a fé na vida das pessoas. Sim, hoje a neurociência prova isso. Seja ela qual for. Uhum. Né? O papel que tem o sagrado na vida das pessoas. A espiritualidade, né? A espiritualidade, exatamente. Então, sem defender religião A ou B, mas o fato de você saber, você acreditar em algo além do que o raso que a gente vê aqui no dia a dia, te ajuda a perceber que há algo a mais. Uhum. Né? Então, entre os meus clientes que eu tenho, aqueles que dizem assim, eu não acredito em absolutamente nada, e aqueles que dizem, eu tenho alguma fé, a chance desse que tem alguma fé se recuperar mais rápido é muito maior. Aquele que diz, eu não acredito em absolutamente nada. Porque a fé, ela não é só você ir a uma igreja, a um templo, alguma coisa assim. Você tem a convivência, você tem o estudo, você tem uma série de outros recursos que estão ali, né? Aquele compromisso diário ou semanal que você tem de estar em um local que também faz parte do trabalho. Uhum. Você se colocar em movimento também ajuda bastante. A rotina A saudável. rotina, o convívio social. Então, você sai da sua casa, você vai até a igreja, você conversa com as pessoas, você ouve algo que te alenta, você leva para a tua casa algo que vai fazer com que você tenha um pouco de esperança em um momento seguinte. Isso tudo auxilia demais em todo esse contexto, né? Eu digo que eu trabalho com tripé. A psicoterapia, a psiquiatria, medicamentos, né, tratamento psiquiátrico e a fé. Eles são componentes essenciais. A OMS já provou que a espiritualidade, às vezes não necessariamente dentro de uma religião, mas o contato com a natureza, né, tem muito a ver com a capacidade da saúde psíquica, né, de conseguir sair do estado depressivo, né? Bom, gente, se vocês até agora gostaram do que a gente conversou até aqui, nós vamos continuar falando sobre depressão, sobre os sintomas, o que a neurociência tem a contribuir para um tratamento da questão da depressão, a atividade física, a alimentação. E a gente continua no próximo bloco aspectos que dizem respeito ao tratamento clínico da depressão. Mas a gente vai pedir para você se inscrever no canal, divulgar para as pessoas, porque esse conteúdo é um conteúdo que de verdade pode ajudar aquela pessoa que ainda nem percebeu que está vivendo um processo depressivo. Ou às vezes é a mãe, às vezes é o pai, às vezes é o irmão, às vezes é o filho. Hoje temos depressão em crianças, né? Então, se esse conteúdo é valioso para você, nos ajude a divulgar o canal, divulgar o nosso conteúdo, encaminhe para as pessoas. A gente tem feito vídeos mais curtos, exatamente para, de alguma forma, contribuir. Nós contamos com a colaboração de vocês.